Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí nesse quase confinamento nosso aí, né? Pessoal, antes da gente começar a nossa primeira aula aí de atletismo nessa nova etapa aí de metodologias remotas, né, atividades remotas, tudo, eu tenho alguns pontos para conversar com vocês antes, tá? Primeira coisa é em relação ao meeting, tá? O meeting de atletismo, por enquanto ainda a gente segura essas datas, tá? Até a gente tiver alguma data aí com o novo calendário. Eu acho que o calendário não vai se alterar devido a gente estar realizando essas atividades remotas, tudo isso de forma quase que EAD, né? Como apenas digital, então eu acredito que o nosso calendário não vai se alterar, ou seja, né, as nossas férias aí de julho aparentemente estão salvas, né? Mas ainda não temos certeza. Então, a gente vai dar uma pausa aí com o meeting, né, com a organização dele, e a gente vai voltar para algumas dessas aulas, beleza? Então essa é a primeira informação aí que eu tenho que passar para vocês. A segunda, galera, é o seguinte, espero que todos já tenham visto o vídeo do tutorial de como que a gente vai fazer as disciplinas, né, de como que a gente vai realizar as atividades remotas, né? Então, se vocês não assistiram ainda o tutorial, dá um pause nesse vídeo, voltem pro vídeo do tutorial que está lá no canal e também no link aí do plano de aula de vocês, beleza? Eu acho que por enquanto é isso, tá? Pessoal, então como vocês já estão vendo aí, a nossa aula de hoje vai ser sobre a marcha atlética, tá? Esse esporte aí que pro modelo masculino aí é a maior distância que tem, né, que é de 50 quilômetros, tá? Então a primeira diferença aí que a gente tem é entre o caminhar e o correr, tá? O caminhar necessariamente vocês vão ter que colocar sempre um pé junto com o outro. Nunca você vai ter uma fase aérea como aqui, ó, vocês estão vendo. Sabe, na corrida você tem uma coisa que chama fase aérea, ou seja, em determinado momento da corrida, os dois pés estão sem o contato com o chão. Ao contrário da caminhada e da marcha atlética, que você sempre tem um pé no chão. Um pé ou os dois pés, ou seja, uma parte do corpo de você está sempre em contato com o solo, tá? E essa é uma forma muito interessante daí a gente começar com atividades, principalmente para obesos e sedentários, né? Visto que o impacto na caminhada é muito menor do que a corrida. Numa corrida, a gente consegue, medindo o impacto que causa em cada pé, chega a ter 2,5 vezes o peso corporal, né? Então, se você pensar aí num obeso de 120 quilos, ele vai ter 240, ele vai ter 280, quase 300 quilos de impacto a cada passada que ele dá, né, na corrida. E na caminhada isso é muito, muito menor. Então, é uma alternativa muito, muito boa para você começar com isso. Tá certo? Então, a definição aí de marcha atlética, né, é uma forma de progressão por passos na qual o marchador estabelece contato com o solo de forma que não seja visível a olho nu, tá? Qualquer perda de contato. A perna que avança terá de estar estendida, isto é, não flexionado o joelho, que eles chamam de bloqueio, tá? Então, na corrida, a perna que é encostada no solo, logo que é encostada no solo, o joelho é flexionado. Na marcha atlética não pode, tá?
além de ter uma fase sempre em contato com o solo, a partir da perna que encosta no chão, ela não pode ser flexionada, ela deve ser estendida, tá? Então, desde o momento em que entra em contato com o solo, a frente até a passagem pela posição vertical. Então, se você vê o indivíduo aqui da marcha atlética, né, realizando a marcha, a perna dele só pode ser flexionada depois que ela passar da linha do quadril, tá? E isso a gente vai ver nos próximos slides, ok? Então, as distâncias na marcha atlética. Então, para crianças, né, de 6 a 8 anos, 1.000 metros de distância. De 9 a 11 anos, 2.000. E a partir que eles começam a entrar na puberdade, começa a aumentar de fato as distâncias. 5 e 10 mil metros. 15, 16, 17 anos, 10 e 20 mil metros. E juniores já na distância adulta, de 10, 20 e 50 quilômetros. Tá? As principais regras na marcha atlética sempre tem que ter um contato visivelmente constante com o solo. Tá? O pé tem que estar sempre em constante com o solo, independente da fase que ele está da caminhada, tá? Ou da marcha, desculpa. A perna de apoio sempre estendida. Tá? Então a perna que entra em contato com o solo, que ela vai ser apoiada, ela deve ser estendida. E 3 advertências, né, dessas duas infrações gera uma desclassificação. Tá? Como vocês podem ver aqui, a tarjeta vermelha é quando o atleta está desclassificado. Então, essas são as plaquinhas que alertam o atleta quando está realizando a infração dele. Então, ó, quando tem esse tiozinho aqui, é quando ele flutuou. Ou seja, ó, ele não tem contato com o solo em nenhum dos momentos. Ó, o pé de trás aqui já saiu e o pé da frente ainda não encostou no solo. Tá? Essa é uma infração de flutuação. E quando a perna de apoio ela chega flexionada, ó, tá vendo que ela não passou do quadril e ela já está flexionada. O atleta está fazendo aqui uma curva e ele está utilizando da perna flexionada para utilizar ou para facilitar essa curva. Tá? Então isso também é uma infração. 3 infrações dessas, ele é desclassificado. Tá? Então essas são as plaquinhas. E os árbitros aqui mostram para os atletas toda vez que eles geram ou que eles são autuados nisso. Tá? Então é muito bem demarcado, o atleta sabe quando ele foi punido ou não. E para ele tomar cuidado para não fazer de novo essa penalidade. Beleza? Na marcha atlética, ó, os árbitros. Então você tem de 6 a 9 juízes de marcha, incluindo um juiz-chefe em provas de estrada, tá? Ou seja, em provas que não é realizado dentro da pista de atletismo. E você tem 6 juízes de marcha, incluindo um juiz-chefe em provas de pista. Sim, galera, existem provas de marcha atlética onde ele é realizado ela inteira dentro da pista de atletismo. Tá? Em competições internacionais, um árbitro por país. O juiz-chefe é responsável por desclassificar o atleta. Então, ele vai receber as infrações dos outros árbitros, ele vai ter a planilha dele, quando ele vê que realmente o atleta fez 3 infrações, ele vai lá, ele tem que desclassificar o atleta, certo? Esse juiz-chefe
é o responsável pela plaquinha vermelha. E os quadros deverão ser colocados no percurso e 100 metros antes da linha de chegada, avisando quantas advertências o atleta recebeu. Que é essa placa aqui, ó. Tá? Então vocês percebem que a cada 3 penalidades, o atleta é desclassificado. Então, nesse caso aqui, o 23, o 157 e o 185 já estão desclassificados da prova. Essa placa aqui, ó, deve estar disposta durante o percurso e necessariamente 100 metros antes da linha de chegada. Então ele sabe quantas infrações ele já tem. Tá? Por um controle tanto dos atletas quanto da arbitragem. O percurso na marcha atlética, ele pode ser uma pista de atletismo ou em estrada, contando que o percurso deverá ser entre 2 km e 2,5 km. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse é o percurso da marcha atlética da Olimpíada do Rio 2016, tá? Então tudo aqui, ó, é meio que centralizado aqui nesses pontos, onde vocês podem ver esse pequeno ponto laranja aqui é a linha de chegada, tá? E esse percurso aqui, ele tem 2 km a 2,5 km. Só que tem um grande problema, ó. Você tem que colocar pontos de hidratação com intervalos apropriados. Esse intervalo apropriado vai de acordo com o local que você vai estar realizando a prova, né? Então, consequentemente, no rio, que é quente e úmido, mais pontos de hidratação é colocado, vamos supor, em um outro percurso ou uma outra prova realizada na Europa. Tá? Então, toma muito cuidado sempre com isso daqui. Pontos de hidratação com intervalos apropriados, é muito subjetivo. Então, quando vocês forem, por acaso, organizar uma marcha atlética, coloquem mais pontos de hidratação, ok? O correto deslocamento da marcha. Ó, você vai ter fases que você tem apoio duplo, ou seja, os 2 pés estão em contato com o solo, e apoio simples, onde você tem apenas uma perna com apoio no solo. Então, geralmente você entra, ó, apoio duplo, apoio simples, apoio duplo, apoio simples. Esse é o correto deslocamento aí de um marchador, tá? Então, uma progressão muito interessante que é feita com os atletas olha, eu preciso ensinar que esse atleta mova o seu quadril para que ele tenha uma amplitude de passada grande e ele dê menos passos, ou seja, ele consegue ir mais rápido, tá? E como que eu ensino essa mudança de quadril? Eu colocando ele para marchar em linha, tá? Então vocês podem ver o pé direito logo atrás do pé esquerdo, né? O pé direito de volta aqui bem à frente do pé esquerdo, e assim eles vão fazendo essa marcha um pé na frente do outro, tá? E a partir que ele desenvolve isso, você passa para o passo chamado de passo de modelo, tá? Então, se vocês repararem aí, algumas modelos em passarela fazem esse tipo de passada, que é uma passada cruzada, né? Olha só, o pé esquerdo dele está mais à direita de onde o pé direito dele vai chegar, ou seja, eu aumento ainda mais a minha amplitude por essa mudança de quadril, tá? Reparem que aqui ele vai ter que colocar uma diferença muito grande entre o quadril direito e esquerdo, tá? Então,
o pé esquerdo está mais à direita do que o próprio pé direito. Então ele faz esse tipo de passada, ó, tá? A súmula da marcha atlética. Essa é uma súmula de um árbitro exclusivamente, apenas, tá? Então ele vai colocar o número dele, o número dele, a assinatura dele, o evento, então, sei lá, a Marcha Atlética Rio 2016, a distância, a data e o local, tá? E a cada infração que ele for vendo, ele vai marcando, ó, o bib number, ou seja, o número de peito do atleta. Ó, se ele ganhou uma plaqueta amarela ou vermelha e a infração. E embaixo aqui ele põe o tempo, tá? Então vamos supor que o atleta 120, né? 120, no minuto 23 e 50 segundos, ele não teve contato com o solo, ou seja, eu marco o número dele aqui e o tempo, tá? E assim vou colocando, preenchendo inteiro. Então vamos supor que eu que sou um árbitro, né, que eu não sou o árbitro-chefe, eu vou marcando isso e eu vou passando para o árbitro principal essas infrações. E ele, o árbitro principal, tá, tem uma outra súmula que é essa daqui, ó. Ele tem o número de competidor e a falta aqui, ó. Árbitro 1, árbitro 2, 3, 4, 5, tá? E daí ele consegue marcar aqui as infrações que ele teve, tá? Que necessariamente esse atleta teve. Então, ó, vamos supor que eu, como árbitro 2, o árbitro 4 e o árbitro 6, em diferentes momentos, viu o atleta 120 não ter contato com o solo. Então, aqui ele vai ter o 120, o motivo pela desclassificação, então, o tiozinho, né? Ou seja, que ele não teve contato com o solo e o tempo que ele teve, que ele foi desclassificado. Certo? Então, galera, a partir aí que vocês já tiveram essa aula aí agora, né, de marcha atlética, a gente passa para um outro momento da aula em que vocês vão escrever, tá? Então, a atividade agora é fazer uma reflexão de aproximadamente 300 palavras sobre a utilização da marcha atlética na iniciação ao atletismo em indivíduos sedentários ou obesos, tá? Em seguida, envie o arquivo em formato Word, cujo nome do arquivo deverá ser o seu nome, para a atividade correspondente na plataforma Google Classroom, tá? Então, essa reflexão aqui naquele papel que vocês já têm, isso já já está inserido lá, tá? Moçada, qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem, vejam o tutorial lá de novo. O tutorial lá está explicando certinho como que é para fazer, como é que salva tudo, como é que manda o arquivo, certo? Pessoal, também naquele papel está o código da turma no Google Sala de Aula e também tem o meu WhatsApp, tá? Caso vocês precisem tirar alguma dúvida, caso ficou alguma coisa, vocês podem me mandar nessas duas plataformas. Preferencialmente utilizem o Google Classroom, tá? Porque lá todo mundo tem acesso à sua dúvida, todo mundo vai ter acesso aí também à minha resposta, tá? Pessoal, nesses momentos difíceis aí, a gente precisa se ajudar sempre, tá? Então fiquem sempre tranquilos quanto ao que está rolando. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai atualizando isso para vocês, certo? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, alguma angústia que vocês tiverem, dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aí à disposição de vocês, certo? Então, contem comigo, um forte abraço e
Bons estudos!